Então o negócio é o seguinte, ó. Se tu queres os percentis, tu tem que entender o que é cada elemento aqui nessa equação. Né? O Uhum. percentil, um determinado percentil. Note que ele está falando de 99, de 100 percentis aqui, né? Uhum. Do 1 até o 99. Daí, a ideia é o seguinte, né? Digamos que tu queira o quinto percentil. No lugar do x, tu coloca o 5, certo? Então tu Sim. coloca o x ali porque tu quer o quinto. Se tu quiser o vigésimo, tu coloca o 20 e assim vai. Uhum. O que que é o N, né? O N vai ser a quantidade de dados que tu recebeu. Pode ser que tu tenha recebido ali 100 dados, 250 mil dados, não sei, tu vai colocar Uhum. aqui no N. E o 100 é porque tu tá falando de percentil, daí tu tem que dividir por 100, né? Se fosse decil seria 10, se fosse quartil seria 4, mediana é 2, né? Tanto é que para tu Uhum. pegar a mediana não é tu pegar a quantidade de dados que tu tem e dividir por 2, para pegar justamente quem tá lá na metade do caminho. Sim. Basicamente é isso. Então é assim que se faz o percentil. Sabe qual é o problema ali do teu professor? É que ele Hum. está querendo a fórmula geral, porque Hum. é mais fácil quando é a par, claro, né? Porque quando é par, essa Sim. divisão vai dar inteira, né? Sim. No caso do percentil, não precisa exatamente ser par o valor do teu n, né? Porque se tu tiver um número par x multiplicando, digamos que tu queira o 20º percentil, essa multiplicação aqui em cima vai ficar par, e daí tu vai dividir por um número par, tudo bem, vai ter uma resposta par, perfeito, tudo certo e tal. Só que o teu professor ali, ele tá supondo a situação mais chata possível, né? Que é Sim. quando tu vai ter ímpar em cima, mas aí não tem segredo. Quando tu Sim. tem ímpar em cima, é só tu somar um, né? O que que essa conta te dá? Ela te dá a posição do, no caso, 20º percentil, a posição, não o valor dele. Então, Sim. digamos que tu, né, desses 250 mil dados, é lá no milésimo dado que tá o percentil que tu quer. A resposta da conta aqui vai dar 1000, entendeu? Ela te Uhum. dá sempre a posição do percentil, não o Sim. valor do percentil. Daí tu tem que ir lá nos teus dados e ir contando até chegar na posição que a conta te deu a resposta, entendeu? Vai olhar, Entendi. assim, os teus dados Entendi. e tal, até chegar lá. Tem aqui, eu não sei se foi o que eu te mandei, ou um dos dois que eu te mandei, mas tem um que eu achei que pergunta, é uma prova anterior que pergunta, calcule o percentil 12%. Eu não sei se tem aí com você, mas se tivesse, Não acho sei que também, mas. não. Eu não sei, tem que ver olhar lá nas várias coisas que você me mandasse. Deixa eu ver aqui. Primeiro. Foi o primeiro que eu mandei. Certo. Tem lá esse. O primeiro é LCN BioST 2015-2016, exame. Vamos ver. Vamos ver. Tá, qual questão? É a, é a C. É o exame versão B, C? o C. Mais versão B? Eu não sei se tu com a versão B aqui, eu tô com o primeiro arquivo que tu me mandou. Sim, é o primeiro arquivo que eu mandei, o primeiro do primeiro. Aí Ah, tá. versão R, agora que eu vi que tem um monte de coisa aqui. Tem um monte de versão aí. É a mesma prova, só Versão que P, com números diferentes. versão P, versão E, versão. Nossa, mas eles inventam coisa, hein? Versão R. Rapaz, essa versão R me assustou. Versão Ah, não, D. mas essa versão P é a primeira que eu mandei. Ou a primeira não, foi a segunda que eu mandei. Que é a que eu tô Não, fazendo. eu não tô achando, tá? Eu Naquilo vou onde tu me mandar de falou não novo. tem versão B. Eu Talvez vou tu tá mandar de novo. confundindo os arquivos aí. Não, vou mandar de novo aqui. Não tinha versão B ali. Ó, vou mandar de novo ela. É de Tá. 2015, 2016. Tá, mas é a 2000. versão. Qual é a letra? Versão. Ah, agora É a sim, versão versão B B. aqui no começo, tá. Qual questão da Sim, versão B? é a C. 1C, né? Calcule o percentil 12, É um beleza. C, é um C. Beleza. Então, tá bom, vamos resolver isso aí. Deixa eu por aqui por C. Deixa eu por aqui por C. Ela. Tá aí? Muito bem.
A junta da freguesia de Blé, no Conselho de Vila Flor, pretendeu estudar a prevalência da sarcopenia. Para tal, foi elaborado o protocolo. Uma amostra, muito bem. Tem que Uhum. saber isso aqui, porque se pedir dizer o padrão, isso aqui é importante. Adicionalmente, escravizar. É, de fato. É, Para os que estes professores. façam. Tá doido. E lá no Brasil, pior ainda, né? Que os guri recebem R$ 400 por mês para trabalhar 20 horas na universidade. Isso sim, é Né? escravidão. R$ 400 por mês não paga nem o passe deles. Não. Adicionalmente, decidiu escravizar os estudantes para que esses façam a parte mais dura desse estudo, recolher todos os dados, efetuar alguns cálculos. Muito bem. Então tá. Daí a gente recebe aqui essa tabela de frequência, né? Sim. Muito bem, muito bem. E ele fala o seguinte, na questão C, calcule o percentil 12. Muito bem. Então a questão é a gente descobrir, primeiro, né, todos aqueles elementos que a gente precisa para aquela equaçãozinha que eu lhe mostrei, né? Se a gente Sim. olhar a equaçãozinha dos percentis aqui, ó, eu vou colar ela aqui para você ver. É isso aqui, né, ó. X, Uhum. que é o percentil que a gente quer, então a gente já sabe que o X é o 12 no nosso caso, ok? Uhum. E N, que é a quantidade de dados que foram colhidos, né? Então, olhando para essa tabela aqui, minha amiga, você sabe qual que é a quantidade de dados que foram colhidos? Qual é o valor do Eu N? acho que é 12, porque aqui tá na frequência o total 12, então acredito que seja 12 pessoas. Ou 12 não, 112 pessoas. Isso aí, 112. Esse é o N. Então, tu tens o X que é 12, o N que é 112, daí é só dividir por 100 e por hora está certo aqui nossa conta, caso não tenha nenhum outro problema matemático aí. Vamos lá. Hum. Vamos fazer a continha. Então é 12 vezes 112 dividido por 100. Isso aqui, não sei se tu vai poder usar a calculadora na prova, muito provavelmente sim. Qual curso que você faz? Sim, é nutrição. Lição, muito bem. Olha só que resposta interessante, deu 13,44. Claro que a posição 13,44 não é uma posição per se, né? Ela Sim, é entre duas posições. sim. E quando a gente está falando de separatrizes, a gente tem que levar isso em conta, tá? Se tá no meio Uhum. de duas posições, então tu tem que pegar. Deu 13,44. Então tu tem que pegar quem vem antes e quem vem depois disso. O Uhum. 13 e o 14, então. E tem que fazer a média. É isso, tá Sim. bom? É isso que aquela conta louquíssima do teu professor lá tava mostrando. Ele podia ter dito o que eu tô te falando para facilitar a tua vida, né? Mas eles É. gostam de complicar aqui em Portugal, que para mim é bom, né? Porque eu tenho emprego. É, isso Daí é. Para você ainda continua bom que você tem emprego. Os alunos Pra mim é ficam. maravilhoso, coitado das crianças aí, os professores, né? Pô, as crianças ficaram, sei lá, 2 anos em lockdown e daí chega agora eles têm que saber um monte de coisa que eles não lembram mais, daí sobra pra mim Sim. ter que explicar, né? Ai, Pra- que tristeza. que tristeza, até consegui vir pra Portugal graças a isso. Tá aqui Então se quanto liga tempo? aqui. Eu cheguei faz 2 meses, cheguei começo de novembro. Nossa. É, tem É. pouco tempo mesmo. Eu cheguei quando os preços começaram a subir aqui, né? Pô, eu não sei se mediram errado e Sim, tal, mas a nossa conta de gás e luz veio 100 euros. sim, realmente tá tudo subindo agora. E esse ano vai subir mais um pouco. Pois é. Bem, o ruim pro meu lado é que eu ainda recebo muito em reais, né? O real tende a desvalorizar muito, meu, essa semana Sim, desvalorizou bastante, daí fazer a conversão, assim, eu ainda penso muito nos preços do Brasil, sabe? Eu olho para um frango sim, aqui, meu Deus, 30 quilos um preço de frango, sim, mas, sim. É mas porque para você, quem quem tá recebe em euro, né? convertendo, para quem recebe em euro, não, para quem recebe em euro tá caro já tá caro. Agora para quem recebe em real tá mais caro ainda. Pois é, que coisa louca. Anyway, vamos lá. Vamos concluir aqui para que depois tu possa ler, né? Eu vou te enviar todos esses arquivos. Aham. Como queremos o percentil 12 e nos deu um valor decimal a resposta, temos que fazer a média da posição anterior e posterior a esse valor, ou seja, 13 e 14. Tu não vai somar 13 com 14 e dividir por 2.
Tu vai Aham. lá na tabela e vai ver quem que está na posição 13 e quem que está na posição 14, só isso. Ah, ok. Pronto. Mas é naqueles intervalos que ele mostra. É. Então, quem é 13 e 14 aqui, né? Nenhum. Não é nenhum, mas o que que acontece? Nós Hum. queremos quem está na posição 13 e na 14. Então, aqui é 19, certo? Então, significa Aham. que os primeiros 19 termos estão aqui. Ou seja, é Uhum. a galerinha entre 18 e 30 anos. Sim. Então, se os 19 primeiro estão aqui, então significa que o 13 e que o 14 tá aí também. Ah, entendi. Ok. Por isso que, desse jeito, você pode dizer que é o de 18 a 30, a resposta. Ok. Essa é a Ok. resposta, vamos dizer assim, direta, né? Agora, se ele está pedindo um valor Será que. específico, digo, Não, eu daí tu acho tem que é, que fazer talvez. média, né? Aham, sim. Não, mas eu acho que é porque aqui, ó, embaixo ele mostra os outros percentis que fez. O P5, o P25, P50, P75. Sendo que o P5 é entre 21. Não, esse é o valor, no caso, 21,54, né? Ou seja, tá entre esse. Ah, tá. Não, mas eu entendi. O percentil 13, 14 está no meio desse 19. Tu entendeu? Então tá Aham, bom. entendi. Beleza. Então tá ótimo. Pronto, agora. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Por que eu coloquei isso? Nossa, eu anotei, mas eu esqueci. Ah, tá, pronto. Parâmetros de dispersão. Tá, amplitude interquartil, que seria o Q3, que é o quartil 3, menos o quartil 1, certo? Aham. Pronto. O valor que dá nisso, eu posso usar já de cara o quartil 2 ou mesmo eu tenho que fazer essa conta? Eu acho que é melhor fazer a conta, né? É? Porque tu tá dizendo o quartil 3 menos o quartil 1 ser igual ao quartil 2, é isso que tu falou? Não, não. Não, é porque na amplitude interquartil, a conta é o Q3, o quartil 3 menos o quartil 1. E aí eu fiquei na dúvida. Fiquei assim pensando, mas será que não é mais fácil eu só colocar o valor do quartil 2 ou nisso tem diferença? Não, tem bastante diferença, né? Ah, tá, Porque pronto. porque assim, quem disse que os dados são perfeitamente simétricos também, né? Talvez a diferença do 1 pro 3 seja enorme, ou ela talvez não seja tão enorme. Então, a hora que tu fizer a subtração, pode ter várias situações diferentes que não vai ser igual ao quartil 2. Uhum, pronto. Coeficiente de variação. Acho que tá aí também no slide. Tenho a conta o DP, eu acho que é desvio padrão, dividido por M vezes 100. Sim, Só que eu não sei o que é esse M. Eu acho que o DP é desvio padrão mesmo, mas o M eu não sei o que é. é a média, Ah, é média? sim. Porque esse coeficiente de variação que tu está falando é uma medida muito didática para entender se os teus dados variam bastante ou não. Porque, por exemplo, se eu chegar para ti e dizer assim, o desvio padrão do peso das pessoas é 5 quilos. Como é que tu vai conseguir avaliar isso? Se isso é muito, se isso é pouco? É difícil avaliar, não faz muito Ah, sim. sentido, né? Então, o que que a gente faz? A gente usa essa ideia de coeficiente de variação, porque a gente relaciona o desvio padrão com a média. Então, daí tu tem um padrão percentual para dizer se é muito ou se é pouco, né? Ó, deixa eu te mostrar aqui na página 38, ele explica essa ideia do coeficiente de variação. A conta é exatamente isso que você falou, né? Mas a Uhum. ideia da dispersão ser baixa, alta e média vem por meio da porcentagem. Ah, ok. Quando tu tá multiplicando por 100, né? Então, se tu tem uma dispersão alta, quando tu tenha mais de 30%. Né? Por exemplo, aqui, olha só. Ele te dá duas medidas bem interessantes aqui: a média das alturas e o desvio padrão das alturas. A média dos pesos e o desvio padrão dos pesos. Quando a gente vê as pessoas hoje em dia, a gente repara que o peso das pessoas é muito diferente uma da outra, né? A pessoa que é muito magra, a pessoa que é muito gorda. Sim, Mas, de modo geral, as pessoas seguem uma mesma lógica de altura, né? sim. Sei lá, um homem normal aí vai dos 1,60 a 1,90, né? Uhum. Normalmente é assim. Então, olha só, se eu chegar para te dizer assim, o desvio padrão da altura é 7,56,
e do peso é 10,98. Tu não consegue entender, né? Uhum, Se é muito, se é pouco, né? Mas, poxa, 7,56 sobre 168 é pouco. Agora, uhum, 10,98 sobre 72 vai ser bem maior que o de cima. Justamente uhum, porque o peso varia muito mais que a altura. sim, É isso aí. entendi. Deixa eu ver se eu tenho outra coisa aqui. O problema é que os professores eles vão passando essas coisas aí e às vezes não explicam o significado, né? Por exemplo, para Não, que serve o desvio padrão? Tu saberia me dizer para que serve o desvio padrão? o desvio padrão, Um eu tenho exemplo de anotado uso aqui, dele. mas, mas Não, eu não o que ele sei é, tudo se. bem. Mas um Sim. exemplo de uso. Eu tenho um exemplo que explica muito bem para todo mundo, que é o seguinte: digamos que tu vai abrir uma loja de roupa. E daí tu faz uma pesquisa da média de idade das pessoas para ver Uhum, que tipo de loja tu abre, para criança, para adulto, para velho, para jovem. uhum, Daí tu faz essa pesquisa e conclui que a idade média é 18 anos. uhum, Então tu abre uma loja para jovens. Muito bem. Daí acontece que ninguém vai comprar. E o motivo é o seguinte: apesar da média ser 18, nesse bairro só moram velhinhas e netinhos. hum, Então, tudo bem, a média é 18, mas não tem ninguém que vive que tem 18 sim. anos ali. Então, né, a média não foi suficiente. Tu tem que ter uma medida, então, para descrever quanto, em média, os teus dados se distanciam da média. E isso é o desvio padrão. Se tu Hum, for calcular a média de uma sala que todo mundo tirou 7, a média é 7. E o desvio padrão é zero, porque todo mundo tirou 7. Agora, se tu for calcular o desvio padrão de uma turma, que alguns tiraram 0, outros tiraram 10, outros tiraram 2, outros tiraram 9, a média dá 7, o desvio padrão não é zero. Porque uhum, as pessoas estão se distanciando ali, em média, algum determinado valor da média. O desvio padrão entrega isso. sim. Beleza? Ok, beleza, entendi. É, agora sobre teoria das probabilidades, lá tem escrito no slide acontecimentos exclusivos, isso eu entendi, e acontecimentos mutualmente exclusivos. Esse eu não entendi, Rapaz, porque mas para mim é o dos você exclusivos. quer ver, tipo, você quer ver, tipo, um ano de aula em meia hora, complica um pouco. Mas eu posso tentar, é que assim, já é uma matéria completamente diferente da que a gente estava vendo, né? Daí pode É, ser que te confunda um pouco. não, Sim, então, a gente porque pode ir mais probabilidade, né? nas minhas questões, talvez, então, Por exemplo, da... olha só, essa apostila aqui, né? Ela é apostila para um semestre inteiro. Uhum, E ela tem aqui nessa primeira parte a estatística descritiva, que são os dados que resumem um banco de dados, né? Tipo média, moda, sim. padrão, essas paradas. E depois só, então, depois de, sei lá, 2 meses de aula, que vem a Uhum, probabilidade, que é o que tu estás me perguntando, entendeu? Claro que eu uhum, posso te ajudar, eu estudo isso, dou aula disso quase todo dia, mas eu quero dizer, sim. pode ser que te confunda, a menos que tu tenha alguma questão que tu tentou Não, para fazer, falar a eu não verdade, consegui, não. É só entendeu? porque eu estava fazendo as anotações e, tipo, não entendi muito bem qual era o significado disso. Mas também se eu posso ver depois. Vamos para as questões mais fácil para mim. Como eu já comecei, só para tirar as dúvidas das questões que eu estava fazendo, porque daí depois eu já tenho um parâmetro assim. Claro. Qual tu Tá, queres ver? o da versão P agora. Da versão T? P, P. P A de primeira. pato? É, P de pato. Tá. Versão P, muito bem. Qual questãozinha? Tá. Peraí, deixa eu ver aqui. A B. O número 1, letra B. Fala assim, eu já fiz ela, mas eu não sei se o valor está correto, porque eu fiquei numa dúvida. Aqui fala assim, Calcule o desvio padrão da idade, se possível, com e sem correção de Shepard. Isso? não, não, Mas não é um B? não, é P de Tá. pato. É no exame de bioestatística versão P, o mesmo que a gente estava vendo antes, só Não, que na é versão em P. outra, Ah, meu 2021, Deus. 2022. Tá, vamos ver aqui. 2021, Essa, 2022. Muitos arquivos, né? Que loucura. é, Tudo bem, não tem problema. Tô abrindo aqui, versão B, questão B, é isso? Não, P, versão B, tá bom. Acho que é isso. versão P, letra D, Aham. letra B. Letra B da questão 1, tá bom.
Meu Deus, tem um monte de tabelas malucas De aqui. Calcule dados o do desvio padrão, né? SPSS, isso. Esse é o que me dá mais cabo, porque eu fico confusa com esse tanto de número e pronto. E aí eu entrei em desespero ontem, mas acho que eu consegui fazer algumas coisas. Pronto. Tá, eu Lá, acho que assim, apesar de ter um monte de dados, né? aham. Se tu olhares qual é a definição de desvio padrão, tu vai ver que tem os dados prontos já para fazer. Sim, isso. O professor, porque eu tinha mandado um e-mail para o meu professor e ele tinha me explicado essa situação, porque eu também tinha ficado confusa nisso e ele tinha me falado. Conseguir fazer o cálculo, a questão maior é se o valor está, tipo, até correto. Porque assim, tá lá, calcule o desvio padrão. Aí, a variância, eu sei que está ali, né, que é 57, não sei, 570.050, 570050, não sei se dá para ver aí. Sim, tô vendo esse valor, mas ele tá lá no Sim, desperdício por cento, né? sim, é esse. E é o único valor que, no caso, eu vou utilizar, porque lá no enunciado fala só nas porcentagens de desperdício. Então, eu Ah, só tá. vou usar esse valor. Pronto. Eu não coloquei esse tanto de zero para trás, porque eu acho que o professor também falou que não tinha necessidade de eu colocar esse tanto de zero. Ou seja, minha variância vai ser isso, só que eu fiquei na dúvida se eu dividia por 100 ou não, se eu deixo esse número inteiro. Ah, porque é uma porcentagem, né? Sim. Sim, e porque a minha média eu calculei e estava dando, porque eu dividi esse 2.960 por 29, né? Não sei se tá dando para acompanhar muito bem o que eu estou falando, Ah, mas. eu tô entendendo o que tu estás dizendo. A questão é, eu acho que essa resposta aí tu mesma pode dizer pela escala da resposta, né? Tipo, se tu não dividir por 100, pode ser que a tua resposta passe de 100%, o que seria um desvio padrão muito alto, né? Não é o que a gente espera normalmente, né? Então, as contas que eu fiz primeiro o cálculo da variância, que deu o final, se eu contando com 500. Ah, tem outra coisa Ô, também. Valesca, só que tem um detalhe. Eu acho que Hum, apenas os 570.050 não é o desvio padrão, tá? Porque se tu pegares a definição de desvio padrão, não é só o fx ao não é. quadrado, tem que Não, subtrair com não o de é isso, cima, não. lembra? Sim, eu fiz a conta aqui. Quer que eu mando foto? Sim, Talvez é sim, mais sim. fácil. Pronto, porque senão eu não sei explicar assim muito bem. Hum, Pronto, mandei a foto. Ok, vamos ver aqui. Muito bem. Tem até o negocinho escrito da dúvida. Pronto. A conta que eu fiz foi o primeiro cálculo, que é da variância, que é esse S ao quadrado, a somatória que já me deram, menos o N, que seria o 29, né? Que é o número de elementos, vezes 100, 102 ao quadrado, que foi a média que eu achei, e ao quadrado. Só que eu fiquei na dúvida se o ao quadrado era só do 102. Era só do 102, né? O conjunto do 29 e coisa, senão ele estaria entre parênteses. Ah, tá. É, isso vem da definição de desvio padrão com uma equação de frequência, né? Ah, isso é uma amostra ou é uma população? Isso é uma. Tá, tu Uma tá procurando boa desvio padrão, não pergunta. tem raiz quadrada em lugar nenhum aí das contas que tu estás fazendo? Como assim? Porque Ah, raiz desvio padrão tem que quadrada? fazer raiz quadrada, né? Sim, eu fiz abaixo, eu não mandei? Mandei. Ah, tá. Tá na mesma Ó, foto, só que tá lá então embaixo. beleza. Então beleza. Ó. Aí, ó, embaixo. O desvio padrão, ele é dado por essa expressão aqui, que são dados que estão lá na tua folha lá, né, na tua prova. Isso aqui é o que faz o desvio padrão. Então não sei se tu seguiu essa regra, mas tá aí, né? Eu Esses valores segui todos você tem. o do slide que o professor deu, então eu acho Aham. que. Bem, é para ser a mesma, né? Mas a questão é, É, se tu estás pegando ali as porcentagens, né? O que tá lá no slide que teu prof deu são essas coisas que eu vou colocar aqui ao lado, ó, se liga.
Daí, se tu fez as contas com ela, beleza, não tem nada para fazer, é só jogar os valores ali e pronto. Sim, é porque eu tava no slide desvio padrão, tava lá esse esqueminha embaixo dele. Aí eu falei, vou utilizar esse porque eu acho que eu tenho os números todos. Pronto, eu fiz, deu 9. Aí eu fiz o desvio padrão, no caso eu fiz a raiz quadrada de 9, que deu 3. Mas. Pronto. E aí? E aí é isso, e é 3, eu não sei o que é. Se a resposta é 3, pronto. Não, eu não sei se a resposta é 3. Essa que é a questão, porque o professor passou todos esses exames, mas sem a resolução. Tá, vamos aos poucos aqui. Beleza. Ó, eu tô vendo aqui que você pegou os 5.700 e coisa que tava ali mesmo, Aham, sim. que é o dado aqui, né? O nosso segundo O dado, de dado da fato é variância. esse, que tem que pôr aqui na equaçãozinha. Eu acho que a gente tá falando de uma amostra, né? Eu não li o enunciado, para ser sincero, mas dane-se também, se não for amostra, é só diminuir um aqui na parte de baixo. Agora, Mas conta. mas essa situação de ser amostra População. ou popular. Ah, tá, não. Ó, que cabeça minha. Eu acho que é uma amostra mesmo, Tudo não bem, é uma tudo bem. população. A questão é só um detalhe ali de colocar um menos na frente, um menos um na frente ou não, não muda muita coisa. Mas vamos Ah, ver aqui ok. a estrutura das continhas. Vamos ver se eu entendo aqui o que você fez. Esse 29 aqui, ele surgiu de onde? Esse 29 é esse número, que está aí abaixo do desperdício. Não, daí tá errado, né? E esse Mas o 102 aqui, professor falou que era isso do 29, porque eu falei, olha, onde que eu vou? Porque foi a primeira, né, para eu achar a média. Eu falei, tá, tem um número aqui da média, para eu fazer a média, mas tu já tem mas a média, né? qual que é o número inteiro? Aí eu ainda falei, eu fiquei na dúvida se era 31 ou se era 29. Aí o professor tinha falado, não, é os 29, é o número que está embaixo. Aí eu, então tá bom. Hum. Tá, Então é olha isso. só. Vamos fazer o seguinte. Eu vou, né, utilizando os dados que estão aqui, simplesmente substituir as coisas aqui nessa bela continha que nós temos aqui. Só deixa eu ver se eu peguei de população ou de. Pô, nunca lembro se o N-1 aparece na população ou na. Dane-se, esse menos um não vai fazer muita Tá. diferença mesmo. Vamos fazer a substituição. Aqui é 29, né? Tu dividiu por 29, eu também vou dividir. Só que tu dividiu por 28, né? Então eu vou dividir por Sim, que era 28 menos também. um. Tá, então tá bom. Se tu tá dividindo por menos um, eu também vou seguir tua regra. A única coisa que muda ali é isso. Agora, esse cara aqui, tu tens, né? Ele tá aqui, ó. Sim, é os 500 e sei lá das quantas. Exato. Eu vou simplesmente trocar aqui, tá bom? A gente vai jogar num software, ele já vai nos dizer a resposta sem erro. Ah, Agora, esse cara aqui tu também tens, né? Que é esse valor sim, 29.600, que só é a que tem minha que levar ao média. quadrado. Tem Não, que levar ao é a quadrado. minha média, não seria isso, minha média? Sim, só que ela é a média ao quadrado. Ah, A então equação seria. vai a média ao quadrado, entendeu? Mas não seria o 102 ao quadrado, que foi a média que eu achei? Eu não, tu achou essa Porque média. porque esse valor não é a média, esse valor é o valor que. Cadê? O professor até me mandou o que seria. Tu Isso disse que é a aqui. média ao quadrado, né? Pois é. O É, problema ó, é as, que é, do jeito que tu tá fazendo, tu não vai encontrar a média na realidade. hum, Não é aquilo ali dividido por n a média, entende? Não é. hum, A média se tudo bem, é média ao quadrado, só que não é só isso. Esse é o problema. entendi. Tu tem que seguir Entendi. aquela fórmula ali. Tu fez certo, vamos dizer assim. Só que Então, tem é esse porque eu detalhe pergunto. errado ali. Ah, tá. Porque, não, é porque eu tinha perguntado ontem para o professor, e ele tinha falado assim, que lá, porque eu fiquei confusa, né, como é que fala mesmo? Dessas equações, desses símbolos aí, fiquei confusa. Aí ele me falou que o primeiro que tinha esse 2.960 é um passo intermédio para calcular a média, ou seja, eu ia usar esse valor dividido pelo número, que era 29. Pronto, achei a minha média. Aí eu perguntei para ele, olha, mas a média que eu vou usar para achar o desvio padrão é a somatória do que estava lá ou é só o que eu achei?
Aí ele falou, não, só o que você achou. Então, no caso, seria, eu suponho que seria o 102. Mas me confundi agora, talvez. Talvez. Bem, vamos ver aqui quanto que dá no meu programinha. Ver se bate perto de 102 ou algo do... deu um valor aqui meio diferentão aqui. A resposta deu isso. Ahn, olha só, por que que eu Não, acho deu que a igual o tua... meu, então. Ah, não, deu Deu igual o nada? meu, não. Não, o meu deu 9,583. Parecido, só que em outra escala de valor, né? Sim. Sim, eu acho que tu tá errada pelo seguinte. Hum, Bem, será que tu tá errado ou eu que tô errado? Deixa eu ver aqui quanto é que dá o meu. Ou a gente tá certo, só que obtendo a mesma resposta de formas diferentes. Pode ser. pode ser também. É, é no detalhe que tá diferente. Porque tá vendo aqui na tua conta onde aparece. Peraí, deixa eu ver aqui agora. Menos. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tô fazendo aos poucos e tô descobrindo que tá dando a mesma coisa. Hum, 50. Tá vendo onde pra ti deu 268,334 aqui? sim. Pra mim Então, aí deu. eu também fiquei na dúvida se colocava ele inteiro ou se eu colocava ele com a vírgula. Pra Fiquei mim deu nessa. 267,9, né? O teu erro foi isso. Eu não sei em qual calculadora tu fez aí, mas não é vírgula ali, né? É 268 mil, entendeu? Foi na científica que eu fiz esse A do negócio. Windows? Não, daqui do meu Eu mesmo. acho que tu não interpretou bem a vírgula, porque não é 268,334. Hum, É 268.334, entendeu? hum. Por isso que a nossa resposta deu tão parecida. Talvez eu ou tu colocamos um númerozinho diferente ali na hora, mas a coisa tá na mesma escala, pô. O meu deu 268 arredondado, o teu também. Sim. Mas no caso, então, esse jeito da média que eu fiz com desse Também tá jeito que certo. É tá só uma outra certo. Ah, forma. Sim, sim. Mas a tua ok. resposta aqui tá errada na ordem, né, pô? É 10 mil aqui, né? Tipo, 9.583, né? Não Sim, 9,583, entendeu? sim. Agora sim. Mas sim, tava certo o que tu fez. Sim, mas aí então eu podia arredondar e colocar 9. Ele. Não, Ah, não. 9.583 a resposta. Vai dizer que é Ah, 9, né? 9.000. Ok. Então meu desvio padrão ia estar errado mesmo. Totalmente, bem longe da escala, mas os números estão certos, né? Só que tu errou Aham. na hora de entender o que que era vírgula aí Aham. no teu negócio. Ó, o É que meu ele me desvio deu padrão. vírgula, eu achei que seria vírgula mesmo. Tem calculadora que dá. Coisa de americano, né? Que coloca vírgula a cada casa Desse... milesimal lá. O desvio padrão, que é a raiz quadrada dessa parada aí, deu mais ou menos 98, tá? Ah, ok, 98. É. Eu não sei do que se trata, porque eu realmente não li o enunciado, Sim. mas será que 98 faz sentido? Do que eles estão falando aqui? Essa Proporção de aqui é alimentos desperdiçados, sei lá. Eles falam sobre. É a mesma coisa, quase a mesma coisa do enunciado daquela outra, tipo, que a gente fez uns inquéritos, e aí nesses inquéritos eles pegaram alguns dados e pronto, e botaram no SPSS e deram aqueles dados ali. Eu também não sei se está certo ou se não está certo. Porque o professor realmente não me deu, tipo, nada de número pra, de resultado para saber se está ou não. Entendi. Bem, complicado, né? Daí tu não pode avaliar se tu tá certo ou não, né? Eu também não. Aí a gente fica nessa, sem saber. Todo mundo da turma fica assim, sem saber o que fazer. Mas pronto, pelo menos eu saber na conta, olha, talvez eu ganhe algum ponto por isso, né? Tem que saber bem a fórmula aí. É, pronto, esse daqui, então já tá. Minha dúvida é, no caso, se precisava dividir por 100, acho, mas não, né? Porque já tem porcentagem. Sim. E sempre. Não, e o valor inteiro, no caso, quando eu vou arredondar um valor, é sempre só no resultado.
Nunca posso arredondar ele quando eu tô fazendo a conta. Arredondar é só na resposta, né? Senão tu vai perder muita informação até chegar na resposta, né? Ah, ok. Pronto. Essas eram as questões da B. Agora, a C, eu comecei a fazer, que é para formar um diagrama de extremos e quartis, só que eu não sei calcular o quartil. Porque eu tenho o máximo, o mínimo, mas me faltam os quartis, que eu não sei. Não Ah, mas sei. agora você sabe, né? Então, Agora você sabe. é que eu não parei depois. Agora eu não parei, né? Mas. Pronto. E Agora quando ficou eu. fácil aqui. Se tu quiser, a gente calcula os quartis aí pra ti. É bem tranquilo, né? Como eu te mostrei. Sim, quando ele falou. Ah, então eu quero sim, porque para mim esses números estão me confundindo. Eu não sei de onde que eu pego, de onde que eu tiro ele. Ah, Porque vamos não pegar tem uma aquela tabela lá. sequência. Então eu não sei Tem uma os sequência. números. Ah, bem, agora que você falou, né? De fato, a gente não tem uma tabela de dados. Pois Não é, tem. por isso que eu achei Mas a que gente para tem os mim. percentis, né? Tem? Acho que Tem tem, né? uma tabela só de percentil aqui. Então, se tu tens os percentis, tu tem os quartis. O primeiro quartil é o percentil 25. Onde que tá isso? Lembra que tu me falou até? Ah, então se eu tenho. Não, sim, o problema é que eu não sei onde é que tá esse percentil, o quadro só com percentil. Tá ali. Tá no arquivo que você me mandou abrir aqui. O 2021, Verdade, 2022. tem os percentuais. É verdade, olha que loucura. É Ai, 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 verdade, ai. tem. Viu? A falta de confiança em si mesmo nos deixa cego às vezes, né? Sim, mas é porque eu pensei. Ah, ok, pronto, agora eu entendi. Quartil posso fazer a mesma coisa que percentil. Tá, mas quando eu fui perguntar, não sei se era essa questão, mas acho que era assim. Ele tinha falado de usar a fórmula de Sturges. Sturges. Eu não sei Sim, se sim. faz sentido usar, sendo que tem esses percentis. Bem, depende para que tu quer usar, né? De qual questão tu tá falando? Dessa mesma, dos quartis. Tá, mas Não, a né? Não C, faz a sentido. B, Ah, C. Hã? Construa um diagrama de extremos e quartis. Um Não, não faz diagrama de sentido extremos. porque eu já tenho os quartis, né? O de extremos e quartis, ele quer o box plot, tu quer fazer aquela caixinha lá? Não, é que são duas diferentes. Os extremos e quartis é só aquela dos quartis. E esse outro é a caixa e bigodes, que eles chamam É aqui. isso. Box plot é caixa de bigode aqui. Mas não é esse. É o. É o. É um que é só o quartil. Tá, se tu quer só encontrar os quartis, é só olhar para essa tabela e pronto, né? Pelo que eu Agora, tinha ele tá falando de percebido, é fórmula de assim. Sturges por quê? Não sei por quê. Deixa eu ver aqui qual é Então deve exatamente a fórmula de Sturges aqui. Aquela que eu disse que era do desnecessária, né? capa, capa, Pô, mas num slide só o cara trata de tudo isso, até sim, função normal, tá louco? sim. Lá tá, Ah, diagramas de extremos e quartis. Só que, e aí fala que é para usar o mínimo, o máximo, o primeiro, o segundo e o terceiro quartil. Só. O de caixa e bigodes, que é esse do box, não sei como é que fala, é o mínimo, máximo, primeiro, segundo, terceiro quartil e valores remotos e valores extremos. É isso, né? deve ser. Muita informação para uma aula só. Vamos aos poucos aqui. Fórmula de Sturges. Tem que saber para que que serve ela primeiro, né? Você sabe para que que serve? Ela serve para tu saber a Sim, quantidade de classes que tu vai ter na tua distribuição, na tua sim, dos tabela de frequência. intervalos. Isso. Então, se ele Uhum. está pedindo isso, é porque, sei lá, de alguma forma ele quer saber ah, o número de classes aí que tu vai ter, mas tu já tem uma tabela feita, né? Então ele quer que tu construa uma Ah, tabela. Não sei o que que ele entendi. quer, entendeu? Entendi. Então, acho que não faz sentido mesmo ele ter falado isso. Ou ele falou de uma outra questão que eu não tinha prestado atenção. Ou ele pensou que eu estava falando de uma e falou isso. Porque realmente não faz sentido, sendo que eu tenho isso.
Pronto, tá bom. Esse daí eu então já consigo fazer. Ver. Pronto. Essa D aí tá lá. Indica um conjunto de intervalos de igual amplitude que seja adequado para dividir os valores. Eu vi que o intervalo de igual amplitude... Isso aí que tem a ver com a forma de Sturge, entendeu? É? Ó, vou te mostrar aqui como é que faz isso. Como é que tu Ah, constrói porque uma tabela aqui... de frequência para uma situação dessa aí. Ah, tá. Então já tinha feito e usei, mas eu usei ela. Eu usei aqui porque ele me deu a continha, que era o máximo menos o mínimo dividido pelo capa, no caso, o que eu vou fazer dessa fórmula de Sturge. Só que Aqui, o olha só. valor... Olha só, olha só, olha só, olha só. Quando a gente está buscando fazer isso, né? Exatamente aquilo que está sendo pedido ali na tua prova. Primeiro tu tem que encontrar a amplitude, que é diminuir o dado mais extremo pelo menos extremo. Uhum, E sim. para fazer aqui o número de classes é 1 mais a fórmula de Sturges, tá vendo? A fórmula de Sturges é Uhum. isso mesmo? Não, é só. O É, mouse tá muito lento, meu Deus. é isso mesmo. Pronto, daí com isso tu vai descobrir quantas classes vão ter, e depois para tu encontrar a amplitude, né, o intervalo de classe, é só pegar a amplitude total, né, que foi a primeira conta que eu falei, e dividir pelo C, que é o que sai Sim, da fórmula de Sturges. sim. A minha dúvida foi só que, tipo, me deu um número grande, então não sei se era isso mesmo, mas... Qual o número que deu? Me deu 65. 65 classes? Foi. Tá, qual é o Foi. N do teu problema? O N... O Quantos N? dados tem no teu problema, Que a forma de Sturges é tu colocar o N aqui e fazer o logaritmo. Ah, o N é 29. Então não tem como ter dado um número tão grande. O logaritmo Mas de era... 29 é quase 2, alguma coisa assim. Mas ele me deu... talvez seja esse negócio dessa vírgula que tá me... Porque eu É. coloquei, fiz essa conta toda, eu coloquei 29 e o capa me deu 5, 580, tananá. Aí eu arredondei para 6 intervalos, no caso 6 só. Tá, mas tu falou 60? Tá, aí, não, pera. Aí eu coloquei o máximo, que é 400 vários zeros, menos o mínimo, que é 10 e vários zeros. Aí só coloquei só 410. Ou seja, 400 menos 10, 390. Dividido por 6 dá 65. Mas eu acho, Ah, então, que eu tenho que perfeito. colocar os Isso não tem outros problema. zeros. Sim, sim, Ou isso tá não, é só certo. isso? É Ah, só tá. isso mesmo. Então significa que cada classe vai ser dada de 65 e 65, né? O que é uma coisa meio chata, porque não é um número bonitinho, redondinho, né? Seria Sim. legal se fosse lá pelos 50. Para falar a verdade, quando eu vou fazer por conta própria, eu nunca uso. Bem, eu uso a fórmula de Sturge só para ter uma ideia. Daí, como Uhum, deu 65, eu não falo para você fazer isso, mas eu uhum. colocaria 50. Eu faria minha classe de 50 e 50, entendeu? Sim. Porque fazer uma conta de 50 e 50 é bem melhor do que de De 65 em 65, 65, né? assim, isso é. Pronto, meu deu 65. Era só para saber mesmo se Mas tá estava certo, coisa. perfeitamente. Sim. Agora duas só antes de terminar. Só queria saber, ah, porque esse enunciado me deixa muito confusa. Mas qual será a probabilidade aproximada de ter sido uma pessoa minimamente razoável que tem estimado a porcentagem de alimento desperdiçado? Quando eu fui pesquisar... Probabilidade já é outro assunto, né? Daí Ah, vai tá. depender do tipo de situação que tu tá ali, mas de modo Uhum. geral, probabilidade é aquilo que tu quer dividido por aquilo que tu tem. Ok. Agora, na 2, se ele me deu com 98% de confiança, ou Daí já seja, intervalo de confiança já é outra coisa, tá bom. muita treta, vai ter que saber distribuição normal, né? Teste de hipótese, umas coisas assim meio Sim. Não, avançadas, tabela era só Z. pela questão do número, porque como tem aqui para mim, já tem todos os dados. A única coisa que eu fiquei na dúvida era se eles me dando 98% de confiança, eu tenho que testar abaixo do 0,022
ou se continua no 0,05. Vai depender. Porque tu pode ter 98, mas ele quer um teste bicaudal. Daí é 1% para cada lado, tu vai ter que estar no 0, no 1%, no 0, no 1% para cada lado. Agora, se for unicaudal só para um lado só, daí é 2% de um lado só. Daí vão ser dados diferentes que tu vai ter que tirar da tabela de distribuição normal, mas isso aí é meio treta de falar assim em menos de um minuto, né? Mas é o que eu posso dizer. Eu te recomendo olhar os exemplos aqui dessa apostila. A partir da página 90, ele fala bastante aqui de testes de confiança, tá? Intervalo de Ok. confiança. Ok. Beleza? Eu posso até te Pronto. passar uns sites também que faz a conta aí, caso tu dê todos os dados para ele, mas né, a interpretação tem que ser tua, né? A interpretação às vezes é o pior Sim. nesse tipo de questão. Sim, essa para mim é a pior. Essa daqui, dessa tabela aqui, para mim é o pior. Acho que os outros eu ainda não comecei a fazer, mas eu vi que os outros que eu tenho aqui, os outros exames, não tem essa tanto de tabela do SPSS igual tem esse. E esse é o que mais está me dando dor de cabeça. Menos mal, menos mal. Bem, é isso aí. Qualquer coisa é só me chamar que a gente dá uma olhadinha nisso aí também, beleza? Ok, tá bem. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero ter ajudado aí, porque foi muito conteúdo para uma aula só, mas eu acho que deu tudo certo. Foi muita coisa com a aula só, mas é que eu tava sem saber para onde ir. Pelo menos agora, olha, eu já tenho umas. Isso, segue nessa apostila aí que é sucesso. Esses teus slides estão muito barra pesada, beleza? Então, aí eu tento pesquisar por lá, né? Eu não acho, assim, eu acho, mas não entendo, aí eu fico sem. Certo. Pô, espero ter Mas, ajudado. Beleza, então. Tchau, tchau. Valeu. obrigada, tchau. Tchau.